estar aqui trazendo, falando um pouco desse meu percurso, digamos assim, na adoção. Eu fiz uma adoção solo, e eu achei que era uma coisa assim, sempre eu vejo isso com muita alegria, né? A gente poder, ao expor um pouquinho da nossa história, ajudar nas decisões, digamos, de outras pessoas, né? Porque o processo de adoção, gosto de lembrar sempre, é um processo assim, que a pessoa faz voluntariamente, não é compulsório, ninguém está te obrigando. Vocês que geralmente, né, pessoas que passaram pelo processo de habilitação sabem como complicado é. Então, vocês de forma voluntária que se disponibilizam para esse percurso da paternagem, da maternagem. Então, é um momento de muita riqueza, né, de troca mesmo, e da gente também realizar o nosso sonho, porque eu acho que seja quem está aqui em casal ou quem está solo, né, no processo da adoção, tem um lado transformador da paternidade, da maternidade, que a gente normalmente idealiza para quem ainda não é pai ou não é mãe, porque tem algumas pessoas que já têm outros filhos, né, então já vivem essa experiência da paternidade ou da maternidade, mas a gente sabe que para a grande maioria das pessoas que entram no processo da adoção em geral, esse filho, essa filha ou esses filhos são os primeiros filhos. Então, tem um lado nosso, muitas vezes, para essas mães, para esses pais, que é muito pouco olhado, porque, às vezes, o processo de adoção está muito focado no desejo de ser pai ou de ser mãe e num olhar muito unilateral da completude, que aí eu acho que a gente precisa tocar, às vezes, até em outros assuntos que não é o tema da nossa papo aqui hoje, como, por exemplo, dos motivos que levaram cada um a adotar. Os motivos são mais diversos, mas muitas vezes as pessoas, no seu percurso de vida, decidem comprar uma casa, comprar um carro, assim, né, na trajetória da vida, né, adulta, dentro da sociedade que a gente costuma viver. E aí, nesse cenário, muitas vezes, em algum momento, tem a questão da constituição da família, e essa família, muitas vezes, tem a presença dos filhos, né? E o que eu gosto de lembrar, que eu acho que fez diferença no meu processo, é que esse filho, ele não, ou dessa filha, ele não vem para ornar um quadro, ele não vem para compor um cenário. Quando a gente escolhe ser mãe ou ser pai, a gente também tem que olhar na perspectiva do filho. Ele está adentrando a nossa família, que também passará a ser a família dele. E a gente precisa sempre lembrar disso para conseguir ter mais assertividade nesse processo de tranquilidade nos momentos difíceis, né? Porque todo esse processo de preparação e que a gente discute tanto quando a gente fala nos grupos de apoio, né? Ele é um processo que ele vai ao encontro daquele momento transformador que é quando a gente se torna pai e mãe. Então, é naquele momento que a gente vai fazer a prova dos 9, né, da preparação. E aí eu gosto de lembrar um pouco desse momento de realização. Não tem como a gente falar de adoção solo sem separar um pouco da história, por exemplo, do nosso país, que a gente sabe que tem muitas mulheres que são mães solos, né, que vivem aquela experiência, muitas vezes não fizeram filho solo, mas muitas vezes se tornaram mães solo. Ou de pais, né, como eu, que, assim, como eu no sentido de que também são pais solos, mas que vieram, esse filho, essa relação veio anteriormente de uma relação conjugal, né, entre casal. E aí eu acho que são nessas confluências que a gente coloca também assim a questão das dificuldades. Vou voltar um pouquinho atrás. No momento que eu não tinha filho, quando eu pensei em ser pai pela primeira vez, eu pensei em ser pai fruto depois de um relacionamento afetivo estável e que depois daquele relacionamento estabilizado a gente fosse comungar para a decisão de ter filhos. E eu tive meus relacionamentos afetivos como, né, muitas pessoas têm, e assim, casamentos que duraram alguns anos e tal, mas eles não prosperaram para a realização efetiva da
da paternidade. E aí eu acho que em um dado momento eu, assim, né, solteiro, separado, divorciado, sei lá, eu refleti assim, será que eu seria capaz de ser pai sozinho? Será que eu seria capaz de mexer um pouco naquele sonho inicialmente desenhado, né, idealizado, que seria um passo a passo, né? Casar para depois ter filhos. E aí foi num processo meio quase terapêutico, assim, que eu cheguei na conclusão de que eu poderia. Eu tinha as condições que me habilitavam, assim, me permitiam ser pai. Eu tinha um emprego estável, eu tinha renda, eu tinha os meios e eu tinha o espaço afetivo, que eu acho que esse é o grande diferencial. Ou seja, eu tinha o espaço de afeto para receber ou para acolher um filho ou filha, né, que fosse diferente de mim e viesse pela via adotiva. Aí, o projeto da adoção também era um projeto que comunga comigo desde muito pequeno, então nunca cogitei ser pai biologicamente. Eu pensava desde muito cedo que a minha família era muito estrupiada, assim, com muito problema para poder perpetuar as mazelas da existência, essas questões de problemas de saúde, que às vezes a gente coloca como critério para não ser pai de filhos com problemas de saúde. Se eu tivesse um filho biologicamente, meu filho ia nascer com problemas de saúde, que eu tenho, desde muito novo, né? Então, eu sempre tive muito claro que a adoção era uma possibilidade de eu também até tentar fazer uma burla, né, dessas mazelas familiares que eu tinha, nesses problemas assim de saúde ou nessa perspectiva. E quando eu conheci meu filho, foi um processo assim muito singular, né? Eu sei que não é o percurso de muitos. Quando a gente se habilita para adoção, a gente se disponibiliza para é quase como um cadastro, né? Uma fila. A gente está ali na fila e aí, a partir do momento que a criança é inserida no sistema, a gente faz um match. É uma adoção chamada, adoção brasileira chamada adoção indireta, né? Aquela adoção que a gente se habilita para um filho que a gente não sabe quem é, nem de onde ele vem. E aí, nesse período que eu me habilitei, em 2017, eu resolvi me habilitar solo. Em paralelo, eu fiz um processo de eu soube que passei a saber da existência dos processos de apadrinhamento também de crianças maiores, aquelas crianças que muitas vezes se tentava buscar família para elas e não se conseguia. E aí eu também me habilitei no processo de apadrinhamento afetivo. E foi nesse apadrinhamento afetivo que eu conheci o meu filho, né? Então, na época, ele era meu afilhado, a gente teve uma boa relação, assim, construída por alguns meses de contato, né? E ele já estava disponível e apto para adoção há alguns anos. Já tinham tentado encontrar família para eles no cadastro, né, de adoção, no Sistema Nacional de Adoção. E o sistema judiciário não tinha conseguido encontrar famílias para ele. Tinha alguns pretendentes. Ele, na época, tinha 11 anos. Então, na época, na vara de Jaboatão, onde era responsável pelo processo dele, tinham 60 e poucas famílias, cadastros, né, de pessoas aptas ao perfil dele. Por isso que eu acho que até desconstrói um pouco aquela ideia de fila que a gente tem, porque existia uma fila do sistema, 60 e tantas pessoas, e dessas 60 e poucos já tinha se ligado para cada uma delas, e elas, quando geralmente o que se faz, né? Liga para você, e aí você continua interessada no projeto adotivo, está aberta ainda, deseja ser mãe ou ser pai? Muitas vezes ocorre da pessoa se inscreveu, se habilitou e depois mudou de ideia, ou quando aquela ligação tão esperada chega, a pessoa diz assim, não é o meu melhor momento, estou desempregada, alguma coisa mudou, meu relacionamento está passando por uma dificuldade. Então, às vezes, muitos são os motivos. E 68 cadastros de pessoas e casais disseram que não estavam disponíveis para adotar o meu filho. Na época, né? Aquele adolescente que era meu afilhado. E aí, por conta disso, a justiça entendeu que ele não precisava ficar ali no isolamento, dentro de um acolhimento, passou a escreveu ele no programa de apadrinhamento para que ele, pelo menos,
tivesse a oportunidade de ter a experiência da convivência comunitária, né? Que é o que se espera. Você, quando assume o apadrinhamento afetivo, você assume o compromisso de levar aquela criança ou aquele adolescente para passear, para dar uma assistência, para viver em comunidade, né? E sair um pouco da coisa do abrigo. Mesmo antes da pandemia, as crianças sempre viveram em isolamento. Essa é a grande questão. Agora, com a pandemia, a gente está tendo um pouco da impressão, agora menos, né? Porque os números têm melhorado, mais pessoas vacinadas, mas durante esse período mais rígido da pandemia, a gente teve um pouco da impressão de como vivem crianças e adolescentes em acolhimento, que é uma forma muito difícil, né? Sem ter convívio, sem ter espaço, protegidas, mas ao mesmo tempo isoladas. E aí, nesse período, nesse intervalo de tempo, eu passei a ter esse espaço de fala, não, perdão, esse espaço de contato com essa criança. Ele tinha 11 anos na época, esse pré-adolescente. Sempre foi muito rico, assim, foi maravilhoso, assim. A gente se dava muito bem. Eu acho que alguém está com dificuldade de escuta, não sei se outras pessoas também estão. Eu estou vendo aqui alguns comentários no chat. Aqui está tranquilo, Charles, para mim. Para os demais está tranquilo? Às vezes vale a pena tentar sair e voltar de novo, né? Não sei se ainda está no tempo. Está sim, no tempo ainda. Ele pode até, se quiser, o Paulo pode até, se quiser. Tem que ativar o microfone na parte de baixo, pessoal. Assistência, orientação. Na parte de baixo. Está escutando bem? Pedro está escutando bem, né? Que bom. Eu também. Então, às vezes é um problema isolado. A dica que eu dou é, se não está conseguindo, sai e volta de novo, né? Porque, às vezes, nesse processo melhora. Tem que ativar quando entra no Zoom, tem que ouvir umas mensagens no chat. Mas, enfim, vamos lá caminhar. E aí, durante esse período, a gente teve uma experiência muito boa. Está ouvindo bem? Que bom, que bom. Então, continuemos, né? E aí, um dado momento, nesse período de convivência com o adolescente, ou meu pré-adolescente, a vara de infância, no caso, responsável por ele, que era a vara de Jaboatão, me relatou que ele ia começar a ser preparado para uma adoção internacional, porque já tinham se feito essas tentativas de adoção aqui dentro do Brasil e não tinha se encontrado pretendentes, né? E que era uma possibilidade de eu, que era padrinho afetivo, mesmo há pouco tempo, fazia 3, 4 meses que eu era padrinho afetivo dele, que caso fosse do meu interesse, eu poderia também tensionar, solicitar, pleitear a adoção dele. E foi aí que eu fiz, assim, meio que... eu gosto sempre de lembrar, porque as pessoas perguntam, mas o teu perfil era o perfil dele? Não. O meu perfil da adoção era um perfil de uma criança de 3 a 7 anos, menor, podia ser menino ou menina. Coloquei, assim, com doenças, assim, sem aquelas restrições, né? Que muitas vezes as pessoas fazem. Eu coloquei, podia ser HIV, podia ser com doença, ou seja, eu tinha um perfil, assim, bem rico, mas eu sabia que aquela criança, aquele adolescente, não era o meu perfil. Eu tinha colocado de 3 a 7. Ele era meu perfil de apadrinhamento, né? E aí eu tive, assim, uns 5 minutos depois que a vara me comunicou disso, de que ele estava sendo preparado para adoção internacional e de que eu, como padrinho, eu poderia ter essa possibilidade de solicitar a adoção dele. E aí, para mim, eu vivi meio que uma semana, eu precisei dar uma resposta de imediata para a vara, né? Eu pedi um tempo para pensar, eles disseram que eu teria esse tempo. E nessas horas, eu volto às minhas decisões, desde as mais elementares da minha vida. Eu passei uma semana assim, sem dormir direito, inquieto, porque eu precisava dar aquela resposta. Eu precisava dizer se eu iria solicitar a adoção dele ou não. E depois de uma semana, eu achei que eu poderia. Eu voltei para a vara e disse, sim, eu posso modificar o meu projeto assim, inicial, que era de ser pai de uma criança menor, porque eu conheço esse adolescente, esse pré-adolescente, ele, assim, a gente tem uma boa relação, assim, não é alguém, assim, desconhecido, e a gente teve sabe aquela coisa meio que interessante, né, rica, das relações humanas, onde você percebe
defeitos e qualidades do outro, assim, eu já muito rapidamente percebia muita coisa dele. Eu sabia que ele não era um potinho de ouro, era um tesouro, mas eu sabia que ele tinha junto também alguns desafios, né, com crianças e dos adolescentes, independente de se vivem em acolhimento ou não. E aí eu fiz a solicitação da adoção dele em pouquíssimos dias, assim, eu acho que dia 1 de dezembro eu fiz a solicitação e dia 20 eu fui informado pela vara que eu deveria, no dia 21, no dia seguinte, ir lá na secretaria que eu ia ter a guarda dele. Então, assim, a guarda provisória para fins de adoção. Como eu já convivia com ele, não ia precisar ter aproximação nem nada, a partir daquele momento ia iniciar o nosso estágio de convivência, que dura normalmente em Jaboatão, não sei como é nos outros municípios, não sei como é em Moreno, mas assim, segundo a lei, né, normalmente é um prazo de 90 dias, e aí eu recebi a guarda dele e já sabia ali, 90 dias depois já estava marcada uma audiência de guarda, que ali é a audiência da adoção em si, que ia ser, durante esse período de convivência, ia ser acompanhado pela equipe interprofissional da vara, essa nossa experiência de convivência de uma forma diferente, porque a gente já convivia, mas era uma relação padrinho e afilhado, e a gente ia passar a construir uma relação de pai e filho, né? E aí a gente ia estar sendo acompanhado, assistido pela vara da infância. Eu gosto de lembrar que até hoje foi um fator também decisório para mim a decisão de pleitear a adoção dele. Eu conversei com ele, porque ele já sabia da história dele, né? Ele já sabia dessa nossa relação, tudo a vara e a equipe técnica da Casa de Acolhimento fez questão de prepará-lo para o que vinha, né? Sabia que estava buscando família para ele e tudo. Então, eu perguntei a ele, existe a possibilidade de eu solicitar ao SEASA. Então, eu ouvi dele que ele queria ser adotado por... Então, foi a partir também desse diálogo que me deu renovou um pouco as minhas forças, né, para aquele projeto desafiador que iniciaria ali. E no finalzinho, dezembro de 2017, eu passei a recebê-lo na nossa casa, né? E aí começou um pouco da nossa convivência. Foi bem interessante, desafiador, né? Como muitas das relações parentais, e muito rico, né? Então, gosto de lembrar que, em paralelo, toda essa abertura, essa flexibilização, esse suporte, ele se deu em prevalência porque eu já participava antes, já tinha mais de anos que eu participava de grupo de apoio à adoção. Porque no grupo de apoio à adoção a gente aprende muito sobre parentalidade, os desafios da experiência, o que vai vir, né? Como poderia ser essa experiência de conviver com um filho. Muitas vezes você é obrigado ali, como pai ou como mãe, a educar aquela criança, aquele adolescente, e sem ter afeto ainda fortalecido, porque você vai ter que dizer não, vai ter que dizer sim, vai ter que brigar com aquele adolescente, com aquela criança, e brigar de uma forma não imoderada, porque, né, a gente educa, disciplina, mas, assim, foi o Charles? excesso de, digamos Tá assim, travando um pouquinho, né? Charles, Ô, licença. Charles. Deixa eu ver. força Charles? imoderada, a gente sabe que são os motivos que muitas vezes, né, além da violência, crianças para o acolhimento. Então, promovedor de novas experiências dolorosas, assim, naquela dimensão para o meu filho. Foi tudo muito, como é que eu diria? Então, mesmo sendo bem consciente da minha decisão daqui, mas em qualquer momento, eu não sei se a Rina questão, vocês podem escrever no chat, liberar o áudio,
eu estou falando aqui, então, se tiver dúvida, curiosidade, falar. Oi. Charles, tá dando uma travadinha na tua fala. Estás me ouvindo direitinho? Charles? Eu não sei se é só para mim ou para você. Para mim está dando também, a cortar. Reni. Tá Para Não estou mim te ouvindo muito também. bem. Charles? Deixa eu ver a conexão dele, como tá. Coisas de internet, é assim mesmo. Tá cortando, verdade. Deixa eu ver o que é que ele faz aí. Joia. Deixa eu ir no privado, perguntar aqui a ele. Só um momentinho, por gentileza. Sem áudio, sem áudio, sem áudio. Desculpa a vergonha que eu estou passando. A gente fala e esquece que o microfone está desativado. Ele está mexendo já para mudar a conexão. Já já ele conseguirá, né? Vamos cruzar os dedos para ele conseguir, né? Porque a conversa está boa, eu mesmo estou gostando bastante. Também. Reni, eu esqueci de dizer uma coisa. De me apresentar e te apresentar também, né? Tranquilo, Paula, tranquilo. Oi, gente. Será que melhorou agora? Tá Assim. ótimo. GG, joinha, joinha. É porque quando eu percebi que eu estava falando com vocês e vocês não estavam interagindo, eu imaginei que era alguma coisa mais séria. É porque eu estava aqui no Wi-Fi e mudei agora para o 4G para ver se melhora. É nessas coisas de internet mesmo, que não tenho como regular muito. Não sei se deu para ouvir um pouco do que eu falei, ou vou precisar voltar de novo. O Como é que foi? finalzinho um pouquinho, Charles. O finalzinho um pouquinho. Que travou mais. Vocês ouviram até onde, Paula? Me diz aí um pouquinho para poder continuar. Olha, ficou bem claro para a gente, pelo menos para mim, a parte que você falou em relação ao seu filho, da decisão, né? Que você pediu um tempo de até uma semana. E aí foi bom, foi interessante para vocês, porque assim ficou muito claro a questão de que você já entendia quem ele era, ele também já entendia, né, um pouco quem era você, né? E foi por aí, já começou travando, aí ficava a ideia aí vinha, entende? Tá bom. Então tentar voltar um pouquinho daí, né, para poder ver se as pessoas não perdem tanto o fio da meada. Então, assim, depois desse período que foi rápido, eu pedi só uma semana para poder pensar para a equipe da Vara. Eu voltei lá e disse assim que estava disposto a adotá-lo. Mas antes disso, que é uma das coisas que eu falei que foi importante, eu conversei com ele, porque eu já tinha uma certa abertura, né? Então, num dos finais de semana que a gente ficava junto, eu voltei lá na casa de acolhimento, na instituição de acolhimento onde ele residia, e conversei com eles diretamente, assim, né? Óbvio que eu não me coloquei como decisor, né? Eu me coloquei como aquele que tinha desejo e ele também como agente de desejo. Eu perguntei para ele se ele desejava
que havia a possibilidade de eu solicitar a adoção dele e perguntei se ele desejava aquilo, né? Se aquilo também era algo que ele desejava. E aí a resposta dele foi positiva. Ele disse que queria ser meu filho, que assim ficaria muito feliz de ser meu filho. E aí pronto, foi isso que eu fiz. Eu voltei lá na vara de infância, eu fiz o pedido formal à vara, né? E solicitei a adoção dele, e muito rapidamente, porque aí as pessoas falam muito das dificuldades, né? Da burocracia do processo adotivo, mas, veja, ele já era quase como ele não estava em busca ativa ainda, porque a última etapa, assim, vai para o busca ativa muitas vezes quando se faz busca, né? Nacional e internacional, muitas vezes vai para a busca ativa na época. E aí, ele tinha sido feito busca nacional, ia se fazer busca internacional de família para ele. E aí, quando eu conheci nesse processo de apadrinhamento, solicitei a adoção dele 20 dias depois. Até hoje eu lembro, eu solicitei dia 1 de dezembro a adoção dele, né, para o judiciário lá de Jaboatão, e no dia 21 saiu a guarda dele. No dia 20, um dia antes, ou 2 dias, ligaram para mim dizendo, daqui a 2 dias você vem aqui porque a gente vai entregar a guarda, né, dele. E assim, aquela guarda viria de todo jeito, porque como eu era padrinho afetivo dele, é um direito também que nos reserva ficar com os afilhados, conviver com os afilhados no período de férias escolares. Então, era aquele período que ia acabar as aulas e ele ia ter férias escolares. Então, seja pelo apadrinhamento ou pela adoção, eu ia receber a guarda dele. Óbvio que, para o apadrinhamento, era uma relação mais assim, né, de guarda, temporária só, mas como eu recebi a guarda dele para fins de adoção, aí eu recebi já com a data de volta. A gente, 90 dias depois, ia voltar lá para uma audiência para poder... a audiência da adoção em si, né? Então, na audiência da adoção, nesse caso, ele ia ser ouvido, eu ia ser ouvido, e a equipe técnica da vara que nos assistiu ia também se pronunciar a partir dos estudos lá, para poder dizer se era interessante, né, era o melhor, seria ou não o melhor interesse da criança, nesse caso do meu filho, a adoção dele. E aí foi tudo muito tranquilo, em partes, né? Tranquilo assim no sentido de que não houve em nenhum momento desse período algo que mudasse a minha decisão de ser pai dele. E ele, mesmo sendo assistido pela vara, não deu nenhuma queixa de que não queria continuar no processo da adoção. Mas a gente teve as nossas dificuldades, sim, né? Eu gosto de lembrar para quem assim é pai solo ou mãe solo, eu sei que não é algo específico. Eu vou falar da minha perspectiva, né? Meu filho, quando chegou comigo, antes ele passava assim um final de semana. Ele era meu afilhado, vinha passar o final de semana e ir embora. Mas quando eu recebi a guarda dele, mudou tanto internamente assim em mim a relação que eu tinha de responsabilidade, segurança com ele, que ele dormia muito pouco e eu quase não dormia, porque eu estava o tempo todo ali monitorando para saber se estava respirando, se não estava respirando, se ia ter pesadelo. Então, assim, é uma coisa meio louca, insana, porque nasce o pai só nasce quando o filho chega, né? Então, eu, apesar de desejar muito, ninguém me disse no grupo de apoio que ele ia dormir pouco, ter pesadelo e que, consequentemente, eu não ia dormir, né? Óbvio que eu ainda tive alguns privilégios, que eu não sei se todos sabem que famílias por adoção têm os mesmos, as crianças, na verdade. Mas eu gosto de ampliar isso para a família, né? A família que se estabelece por adoção preza dos mesmos direitos de qualquer família. Então, quando um filho chega, alguém que vai cuidar dele de uma forma mais integral vai ter direito a uma licença maternidade, ou no caso eu, sendo homem, eu tive direito, e servidor público, eu tive direito a uma licença adotante. E eu procurei saber antes de receber a guarda dele no meu trabalho, como é que seria. E aí disseram, Charles, é muito simples. Normalmente as mulheres ou as pessoas que querem gozar dessa licença trazem a guarda, documento de guarda, ou a licença, a certidão de nascimento, né, no caso de crianças biológicas, assim, consanguíneas,
trazem aqui e, a partir daquele momento, você tem 6 meses de licença. A portaria até sai depois, mas sai retroativa essa data. Então, assim, foi com muita tranquilidade que eu vi isso. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi um relato muito instigante, digamos assim. Eu soube, naquele período que eu estava buscando informação, que nenhum homem, assim, já tinham vários pais, já tinham adotado os filhos no meu trabalho. Eu trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, né? Uma universidade grande aqui no estado, que tem muitos servidores. Vários dos nossos servidores, sejam mães ou pais, já adotaram filhos. Mas eu seria o primeiro homem que ia gozar dessa licença adotante. Porque, normalmente, quem goza dessa licença adotante são as mulheres, não porque é um direito só das mulheres, mas porque os homens, muitas vezes, não se sentem obrigados ou não querem gozar do seu direito de ter licença adotante. Então, eu me surpreendi com isso, que eu conheci algumas outras pessoas que tinham adotado filhos e eram professores da universidade, e muitos, assim, a mulher não trabalhava, ou seja, era um direito do homem gozar dessa licença maior. Mas aí a gente está falando também de uma sociedade que é muito machista, né? Nossa sociedade, muitas vezes, se atribui à mulher o papel de cuidar dos filhos. E eu gosto de lembrar disso porque, na adoção, o homem pode participar do processo de gestação, do nascimento, do cuidado, da mesma forma que a mulher, né? Assim, em nível de igualdade. E aí eu tive essa oportunidade de tirar essa licença adotante, que foi muito importante para poder eu acompanhar até essa noite insone. Eu igualmente estaria num dia quebrado, né? Com muito sono, porque não dormi direito, mas pelo menos não tinha aquele compromisso lá do trabalho me demandando na urgência, como normalmente seria a rotina. Então, o grupo de apoio também, que eu participava desde antes, me fortaleceu nessa hora. Como eu moro em Recife, o GA de Recife, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Recife, ele tem um atendimento que o Moreno está em vias de daqui a um pouco implementar, né? Mas ainda não faz, mas a gente sabe que algumas cidades já fazem, que é assistência às famílias no pós-adoção. Ou seja, quando os filhos chegam, que você tem as suas dificuldades. Porque uma coisa é essa coisa aqui da preparação. O grupo de apoio ajuda na preparação, mas também tem algumas questões muito singulares que emergem apenas quando você vai conviver com o filho, né? Então, assim, dificuldades mesmo, a relação parental ali se estabelece, né? E aí o grupo de apoio me ajudou muito. Eu me lembro até hoje que eu tive a guarda do meu filho. Eu falei aqui da rapidez da justiça, né? 20 dias depois que eu dei a entrada, saiu a guarda. Eu acho que 5 dias depois de eu ter a guarda dele, ele está morando comigo, teve uma reunião do grupo de pós-adoção de Recife. Eu cheguei lá, até hoje os meus amigos me relembram, né? Que eu cheguei lá, os amigos do grupo de apoio, eu cheguei lá de olheiras, olhos assim, né? O meu cabelo é curto, mas estava assim, batendo no teto, porque eu não estava dormindo direito, estava muito difícil, assim, não a convivência, mas aquela relação era muito chocante, era muito intensa. Você ser responsável integralmente por outro, né? Então, eu cheguei assim, extasiado, cansado, e aí, ó, com algumas dificuldades mesmo de como me impor ali, de tentar ressignificar. Eu não sabia como seria a forma mais adequada, e aí, nesse caso, a assistência psicológica, né? Me ajudou a ajudar meu filho a fazer essa transposição que ele ia precisar fazer, que era de me ver não mais enquanto padrinho, enquanto aquela pessoa que tinha uma responsabilidade com ele mais limitada, e passar a me ver enquanto pai, aquela outra figura, agente de autoridade e tal. E ele vinha de anos de acolhimento sem saber o que era família, né? Porque é o caso de muitas crianças e de muitos adolescentes. Nem todas, né? Tem crianças ou adolescentes que ficam pouco tempo em acolhimento, que têm a oportunidade, às vezes, de rapidamente ser, por alguns motivos específicos, ser colocados para adoção e pouco tempo de abrigamento, de morada, né, nas casas de acolhimento, irem para adoção. Mas, no caso do meu filho, ele passou anos morando em casas de acolhimento. Ele nasceu no Mato Grosso do Sul, lá morava a sua família de origem, né, a sua família, os seus pais, a seu pai e sua mãe consanguínea, e ele foi acolhido lá no Mato Grosso do Sul.
E ele veio para Pernambuco porque aqui se identificou no estado alguém da família extensa que poderia talvez recebê-lo. E aí ele veio assim, ele foi desacolhido lá no Mato Grosso e veio para essa família extensa, sem um acompanhamento adequado. E aí, com pouco tempo de convivência nessa família extensa, eles levaram lá no conselho tutelar, dizendo que não tinham condições de cuidar dele. E aí ele voltou para o acolhimento. Ou seja, ele morou mais ou menos quase 6 anos em acolhimento. Então, boa parte da infância dele, aquela infância mais elementar, onde você aprende as relações de certo e errado, daquela educação mais, assim, limiar, né? Ou seja, ele foi acolhido aos 6 anos e ele só foi adotado aos 11. Então, assim, ele passou muito tempo sem os devidos estímulos, né? Então, tivemos, como a maioria dos pais, né, também tem problemas com a educação, assim, escolar, de como orientar. Ele estava um pouco, né, dissonante da idade escolar ideal, e aí tem toda uma estrutura que precisa ser criada para poder ajudar ele a chegar no mesmo nível que era desejado. Rolava uma regressão muito grande. Ele tinha 11 anos de idade, eu esperava, e toda vez que eu me via, ou melhor, que eu olhava para ele, eu esperava dele o comportamento de uma criança de 11 anos, à luz do que eu tinha, ou do que eu conhecia de crianças de 11 anos de idade, seja no meu círculo familiar, ou lembrando até mesmo da minha trajetória. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu já era responsável, muitas vezes, por cuidar dos meus primos menores. Eu tinha uma série de responsabilidades fruto da minha educação, do meu processo educativo, né? E ele, que tinha 11 anos de idade, ele não tinha isso. Então, eu tive que passar a enxergá-lo como aquela criança que não teve estímulo, aquele pré-adolescente, e que, apesar de ter 11 anos cronológicos, psicologicamente ele tinha muito menos, né? Então, você não deixa uma criança de 5 anos de idade sozinha em casa e sai de casa, né? Então, quando eu passei a conviver com o meu filho, e só vivia eu e ele, né, num apartamento, ele tendo 11 anos de idade, e psicologicamente ele era regredido como uma criança de 5, eu não podia fazer nada sem ele. Então, assim, isso ao mesmo tempo que trouxe um excesso de convivência, né? Esse excesso de convivência foi muito bom, porque eu passei a conhecê-lo, a entender de alguns aspectos que eu acho que nem ninguém tinha convivido, né? Porque ele morou muito tempo em acolhimento, mas os cuidadores nos acolhimentos trocam. Eles trabalham lá em plantão, ou são diaristas e trocam o turno. Então, o que a criança faz hoje, de repente, que precisaria de um monitoramento, de uma certa rigidez no processo educativo, o cuidador de amanhã não vai saber, não vai dar conta. Ou pode até ser que a casa de acolhimento seja muito boa e faça esse monitoramento e tal, esse repasse de informação. Mas aí mudou a pessoa, muda tudo, né? Então, entre tudo isso, foi um processo muito enriquecedor para mim, né? Me ajudou muito nesse processo de chegada dele na minha convivência. Eu passei a ser voluntário do grupo de apoio, como a Paula me apresentou aqui. Passei a ser voluntário do grupo de apoio do GEA de Recife, porque, ao ajudar outras famílias, eu estava também me ajudando. Sabe aquela coisa de que, às vezes, as pessoas não dão conta que tem coisas que a gente precisa lembrar o tempo todo, né? Não era culpa dele daquele mau comportamento, por exemplo, em casa. Ele não teve a orientação no momento adequado. Então, ele não é um culpado, eu não podia responsabilizar ele por um mau comportamento, porque tinha toda uma história por trás dos maus comportamentos, né? Então, assim, participar e atuar num grupo de apoio nesse momento me ajudou muito, desde antes da chegada dele, né, como eu participava, e depois que ele chegou, eu passei a participar mais. Então, eu também gosto de lembrar que desde antes da adoção dele, eu comecei um processo de acompanhamento psicoterapêutico. Muitas vezes as pessoas buscam psicoterapeutas porque estão vivendo um problema específico. Eu não busquei psicoterapeuta porque eu estava vivendo um problema específico. Eu busquei psicoterapeuta porque eu achava que
psicoterapeuta ia me ajudar a encarar os desafios da minha vida com mais segurança, com mais tranquilidade. E eu acho que isso também foi um grande facilitador do meu processo de adaptação e de convivência com meu filho, na adoção dele, porque os desafios vieram. Tivemos muitos. Até hoje temos, né? E aí, muitas vezes, não está mais nem associada ao fato da adoção em si. Está associada ao processo de pai e filho. Né? Está o processo ao cuidar. E eu acabo tendo que exercer os dois papéis. Né? Por ser o único parente, assim, digamos assim, agente nesse sentido, eu sou o pai e sou a mãe. Eu sou aquele que acolhe quando ele tem dificuldades, e eu sou aquele que diz que não pode isso, não pode aquilo, que impõe a disciplina, né? Eu sou aquele que acolhe, ao mesmo tempo tem que dizer assim, vamos sair daqui, porque esse lugar o mundo é grande, você tem que se preparar para conhecer os desafios. Então, assim, fazer esse papel dual, né, de pai e mãe, eu gosto nem de usar esse papel a maternagem e a paternagem, né, que é mais plural. Ele é um processo muito complexo, mas assim a gente faz muito bem. Eu analiso várias conquistas que ele teve ao longo dos últimos anos, né? Eu falei das questões assim, mas ele teve várias conquistas de maturidade. Ele hoje tem 15 anos. Ele é leonino, fez agora em agosto, no começo do mês, 15 anos. Então, assim, ainda tem muitos desafios, né? A boa parte dos amigos dele são adolescentes menores, de 13, de 12, por conta ainda das inscrições, né? Da idade psicológica dele. Mas ele hoje vive com muita tranquilidade, teve que aprender a aceitar a aceitação, como o Dr. Luiz Schettini diz, né, nos seus livros. Às vezes a gente tem que aceitar a vida. Ele não pôde, por exemplo, ele teve uma irmã biológica, que também foi acolhida no mesmo momento que ele. E essa irmã biológica dele foi reintegrada à família de origem. E quando ele veio morar comigo, várias noites ele chorava de saudade, querendo que eu tentasse buscar essa irmã biológica. Porque como os pais dele tinham problemas severos de drogadição, né, eram pessoas que tinham, né, dificuldades, essa irmã biológica dele, que era mais velha, ela ocupava o papel de mãe, muitas vezes, cuidando dele. Era ela que se preocupava e alimentava ele, ela era que acompanhava ele quando ele ia dormir. Então, ele chorava à noite na nossa casa, de saudade dessa irmã, querendo ver se eu conseguia contato. E aí, nessas horas, ele chorava de um lado, eu chorava do outro. E lembrava também das dificuldades que a própria Vara viveu, a equipe técnica do abrigo tentou fazer contato com essa família de origem para tentar colocar ele em contato com a irmã, né? É um direito dele, direito à própria história. E a família de origem não quis permitir que ele tivesse esse contato. Então, ele teve que viver um luto muito novo, porque é um luto, né? Ou seja, aquela irmã que estava viva não ia poder fazer contato com ele, nem porque ela não queria, mas porque os responsáveis por ela, os familiares, decidiram que ela não era adequado ele ter contato com ela. E aí esse luto, eu tive que me fortalecer para fortalecer ele. Porque, como eu digo, o pai ou mãe é uma figura de muita força, né? Nada chega na mão da gente se a gente não pode. Então, eu tive que trabalhar digamos assim, essa segurança para poder ajudar ele a ter contato com esse luto. Algumas pessoas me lembram que até hoje falaram assim, mas Charles, por que você não coloca ele num psicoterapeuta? Eu tentei. E eu tento até hoje. Porque como ele morou em acolhimento, tinha algumas questões que a própria psicóloga da casa de acolhimento dizia, Charles, tem algumas coisas que eu acho que talvez ele venha precisar de assistência e tal, mas ele não aceitou muito bem. Então, por um tempo, ele fez psicoterapia, meio que forçada, aquela coisa assim de que eu estava exigindo, ele fez, mas não construía grandes avanços. E teve um momento muito limiar,
porque eu acompanhava ali de perto, né? A psicoterapia tinha momentos que eu tinha que ir para a psicoterapeuta dele, para poder a gente conversar, para poder saber como é que estava o comportamento. E aí ele dizia que não queria fazer a psicoterapia. E aí, depois dessa minha percepção e de muita insistência dele, eu resolvi meio que acolher o limite, né? A psicoterapia não estava fazendo bem para ele. Eu não estava vendo grandes avanços. Isso eu não estou falando depois de um mês de psicoterapia, tá? Não foi isso, não. Ele passou 1 ano e meio fazendo psicoterapia. E a própria psicoterapeuta disse que não estava conseguindo ajudar ele. E aí ele me disse que não queria fazer psicoterapia. E aí a gente parou. E a nossa relação, veja que coisa inusitada. Eu busquei psicoterapia para ele porque eu achava que ele precisava. E aí eu tomei essa decisão meio que unilateral. Ele não queria, foi a contragosto. E depois que ele saiu da psicoterapia, o comportamento dele em casa melhorou muito, porque ele passou a aceitar mais a minha, digamos assim, a minha orientação e o fato de eu ter acolhido o desejo dele, sabe? Fortalecer um pouco mais a nossa relação. Então, foram vários momentos que a gente teve na nossa vida, assim, que a gente tem ainda hoje, que vale a pena, assim, lembrar. Eu gosto de lembrar. Óbvio que eu não gosto de colocar como regra. Outro dia, um casal que eu acompanho do grupo de apoio colocou lá no grupo, e eu achei interessante, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, que elas falaram assim: mas, Charles, quando você falou da adoção de adolescente, que você, né, hoje tem um filho adolescente, e você, quando falava disso, com tanta tranquilidade, nos fez entender que a adoção de adolescente é uma coisa fácil. Aí eu lembro, e eu digo, repito aqui, em nenhum momento eu estou dizendo que a adoção de adolescente, ou adoção de filhos, na verdade, criar ser pai e ser mãe, em qualquer idade, não é fácil. Se você acha que não está preparado, se você acha que não está preparada, se você sente medo, e esse medo te coloca numa condição de muita dificuldade, talvez seja até um momento de dar uma interrompida no projeto adotivo e trabalhar esse medo para se fortalecer e só depois disso continuar o projeto da adoção, sabe? Porque tudo pode acontecer. Eu falei aqui um pouco, eu também não quero trazer muito peso, mas eu falei aqui um pouco do projeto, muitas vezes, de adoção, que ele nasce assim, daquela coisa da relação, né? As pessoas casam, muitas vezes constroem um patrimônio assim de ter casa, carro, para depois pensar em ter filhos. E esse filho muitas vezes vem por adoção, e eu pergunto, se esse filho, e eu não estou querendo, como eu digo, eu não estou querendo assustar, mas eu estou colocando como uma situação real. Uma família que vocês conheçam, sei lá, cada um aqui lembra de um sobrinho, de uma sobrinha, de alguém da família que tenha filho adolescente ou criança. Se esse filho adoece, por exemplo, ou tem um problema severo, que impacta, inclusive, em tudo isso que você construiu, como casa, carro, o que essas pessoas das famílias de vocês fariam? Elas fechariam os olhos para os problemas dos filhos? Né? Eu lembro até hoje, numa palestra que eu vi da Alia Paulívia, não sei se todo mundo conhece, é uma voluntária do grupo lá do Paraná, de Curitiba, que ela adotou filhos e muito pequenas, eram crianças, bebezinhas. E a filha dela, em tese, ela só estava disposta a receber filhas saudáveis. E as filhas delas foram apresentadas para ela pela vara como saudáveis. Teve a sentença de adoção, meses depois, era a filha dela, né? Filho dela e do marido dela. E poucos meses depois, ainda não tinha nem completado 1 ano de adoção, um dos filhos dela teve um problema. Ela identificou um problema de saúde seríssimo num dos filhos dela, das filhas, cardiológico, algo assim nesse sentido. E a filha dela teve que se submeter a 2 cirurgias, seríssimas no coração. Aí eu pergunto, o que você faz quando um filho precisa, quando está passando por uma dificuldade? Você vai devolver para a vara? Porque você sabe que ela veio
a partir de um processo adotivo judicial. Então, assim, é importante a gente lembrar que esse patrimônio que a gente conquista, ele é um meio da gente viver a nossa vida com a nossa família, né? Ele não é o fim. Então, pedra, carro, celular, tudo isso se compra. A vida do nosso filho ou da nossa filha, não. Então, é importante a gente investir nisso. Tá? E eu digo assim com muita segurança, invistam no bem-estar psicológico de vocês, no fortalecimento de vocês enquanto família. Aproveitem esse tempo que o filho não chegou, que essa filha não chegou, que os filhos não chegaram, e vivam boas memórias, porque vocês vão precisar delas nos momentos mais difíceis. De boas memórias, estarem bem fortalecidos, porque os filhos precisam de pais fortalecidos, né? Então, são pais fortalecidos que educam e criam filhos fortalecidos, filhos com potência, né? Com prosperidade, com tranquilidade. E eu acho que é isso. Ninguém falou nada, eu falo demais. Paula, Olha que falou. Tem alguma pergunta aí, alguma questão? Olha que falou. Eu acabei colocando aqui no meu Word, porque o chat, as dúvidas, né, o pessoal com algumas dificuldades para entrar, enfim. Foi o Pedro Rodrigo. Ele perguntou, Charles, após a adoção confirmada por sentença, que apoios foram mais importantes para a consolidação dos vínculos entre você e seu filho? Veja, quando a gente fala de apoio, ainda mesmo com a sentença, essa separação, né? Existe uma responsabilidade da justiça até a sentença da adoção. Mas eu não vou dizer que eu não tive apoio da justiça por muito mais tempo depois, né? E apoio mesmo, no sentido de que quem foram as minhas redes de apoio como um pai solo? Eu tentei buscar orientação de quem convivia com meu filho antes. Então, eu fiquei e busquei apoio nas equipes técnicas e nos cuidadores das casas de acolhimento, que viraram amigos, assim, porque eles sabiam como meu filho dormia, o que é que ele comia, qual era o hábito dele, quando acontecia isso, o que é que eles faziam. Então, essa equipe foi fundamental, me ajudou muito. Então, se alguém aqui, por acaso, for adotar um filho, for em outra cidade, outro estado, não esquece dessa relação. As pessoas da casa de acolhimento, da instituição de acolhimento, eles são ali aquelas figuras de cuidado do filho da gente, né? Então, é importante a gente saber tudo na perspectiva deles e construir esse canal de diálogo para poder nos ajudar a ter informação para quando for decidir algumas coisas. Como eu disse, eu também contei com o apoio da vara. Eu tive uma dificuldade, por exemplo, muito séria. Até hoje eu tenho dificuldade de lembrar disso, que foi um marco na nossa relação. Depois o meu filho veio morar comigo em dezembro, a gente teve uma audiência de adoção em março, 90 dias depois. Então, 90 dias depois, a gente teve a sentença da adoção e ele era meu filho, né? E aí, em julho, férias de julho, eu resolvi fazer uma viagem com ele. Seria a primeira viagem que a gente fazia para ele conhecer uma irmã minha que mora em Fortaleza. E foi a primeira vez que a gente foi uma viagem longa, né? Sozinhos, eu e ele. E foi muito difícil, desde o comecinho, porque eu não tinha percebido que isso era a primeira vez dele. Então, ele estava muito impaciente para uma viagem de carro. A gente foi de Recife para Fortaleza de carro, 12 horas. Eu fiz isso várias vezes antes, mas com ele, criança ali, 11 anos, foi difícil. Tá? Tive que parar várias vezes, porque estava estressado, queria chegar logo. Então, assim, a gente acabou passando até mais do que 12 horas, que a viagem dura. E quando a gente chegou lá, a gente teve um episódio de muita dificuldade para mim, porque essa viagem eu ia encontrar também, além da minha irmã, minha família, eu ia encontrar amigos que eu tenho que moram lá em Fortaleza. E aí rolou meio que uma espécie de ciúme, sabe? Ele teve meu com os meus amigos. E ele se estressou muito. Ele viu como se eu estivesse valorizando os meus amigos em detrimento a ele. E aí teve uma birra que ele fez. Eu vou dizer birra porque é o nome que se dá uma situação desafiante
com um jovem, né? Apesar dele já ter, na época, 11 anos. Ele ia fazer, ele faria 12 anos, isso foi em julho. Ele faria 12 anos em agosto, mês de um mês. E aí, dessa birra, rolou um conflito, e esse conflito chegou ao ponto, assim, dele meio que destruir a roupa que eu estava. Isso foi na rua, num lugar público. Alguém que viu a situação, eu estava tentando me defender ali daquela briga, né? Ele é grande, assim, alto, né? Não é forte nem nada, não. Mas ele deu espaço naquela hora, e eu sempre fui muito pacífico. Então, é aquela coisa, né? Um pacífico e alguém de temperamento mais forte, alguém se deu mal, e quem se deu mal fui eu. Ele rasgou minha roupa, assim, minha camiseta que eu estava, e isso foi na rua, eu tentei, assim, me reagir, e a pessoa que viu a cena era uma policial federal, e chegou para nos abordar, querendo saber por que aquela criança estava reagindo daquele jeito na rua. A preocupação dela, na época, era de que eu tivesse ali sequestrando aquela criança, né? Então, veja que coisa assim. Imagina você aqui se preparando para ser pai. Vocês já imaginaram ter que se explicar para um policial que você é pai daquela criança que está tratando daquele jeito no lugar público, né? Então, para mim, eu acho que ninguém se prepara para isso. Mas eu tive muita tranquilidade, apesar de estar ali muito mexido e tocado, porque nunca tinha acontecido uma situação assim de desentendimento a ponto dele meio que... Ele não bateu em mim, mas ele, né, destruiu o que era meu, nesse caso a minha roupa, a minha camiseta. Até hoje eu tenho uma memória que era uma camiseta que eu tinha comprado numa viagem em Nova York, eu gostava tanto daquela camiseta. Mas, enfim, voltando à situação justa, né? Eu tive que explicar para aquela policial que veio nos se interpelar ali aquela situação, que eu era pai dele, que a gente ainda estava vivendo um processo adaptativo, porque ele tinha chegado na minha vida da adoção. Eu não vi outra alternativa senão explicar aquilo, porque senão a gente ia ser, digamos, direcionado à delegacia. Mostrei documento de identidade dele, documento meu, assim, comprovado dos vínculos, né, parentais. E a partir daquele momento foi quando eu passei a pedir ajuda para além daquilo que eu estava fazendo. Eu achava que eu sozinho ia conseguir dar assistência das coisas que ele trazia. E eu percebi que naquele momento eu não ia conseguir. Então, a gente ali foi já no finalzinho da viagem, a gente voltou de viagem, chegou aqui, ele teve que eu busquei assistência para ele, além da psicológica, psiquiátrica, para poder, né, entender, monitorar coisas que eu não sabia. Ele morava comigo, tinha ido para o médico ali há pouco tempo, né? Primeira consulta pediátrica, o pediátrica pede 1000 exames, porque ele não tinha histórico assim robusto de exames. Eles tinham feito alguns exames quando ele estava em acolhimento, básicos, essenciais, mas coisas mais robustas ele não tinha. E aí fez exame disso, exame daquilo, para saber se tinha tido algum comprometimento, mas assim, fisicamente ele estava bem, e psicologicamente ele começou ali um processo psicoterapêutico, que essa fase que eu falei para vocês passou 1 ano e pouco, e depois culminou num acolhimento que ele fez, um atendimento psiquiátrico, que viu que era necessário, ele precisava, para ajudar ele naquele processo de adaptação, tomar uma certa medicação, e que não seria uma coisa assim por muito tempo, mas precisaria por um tempo, para ajudar ele a ficar um pouco mais tranquilo. E foi, assim, divisor de águas, né? Porque ali, a partir daquele momento, se eu tinha dúvidas de alguma coisa, eu sempre fui muito assim, pacato, né? Calmo, e aí eu acionei toda a rede. Eu acionei a equipe da vara, a equipe e assim, eu não estava ali querendo buscar a vara para entregar ele, tá? Eu estava querendo ali pedir ajuda porque tinha uma boa relação com as pessoas que conheciam ele no período que ele conviveu, ele ficou em acolhimento por muito tempo. Eu queria saber como é que eu poderia fazer, o que é que eu poderia ajudar. Então, pedi a rede de apoio, eu pedi ajuda da vara, da casa de acolhimento, dica da família, né? Da minha família mesmo, que alguém até perguntou aqui, eu vi que alguém... A família extensa. Eu não tenho pai nem tenho mãe vivos, assim, né? Próximos de mim. Então, a minha família extensa hoje se caracteriza por uns primos e tias e tios. Então, essa família é ótima, deu uma assistência, acolheu, recebeu ele muito bem, mas elas não entendem muito, né? Eu tenho até na minha família de origem, eu tenho primos que vieram pela adoção.
mas a forma que vieram é antes de todo o sistema de adoção aqui constituído. Então, no caso, a minha prima, a mãe dela, a bebezinha, entregou para minha tia, sabe? No passado era assim que ocorria. E, assim, a forma como a minha tia educou a minha prima, hoje essa minha prima é uma mulher adulta com muitos problemas. E eu penso claramente que esses problemas têm a ver com a distinção que muitas vezes se faz. Filho é filho, não é aquela coisa de filho de criação, filho por adoção. Filho é filho. Porque essa minha tia tem outros filhos, os outros filhos são todos outros, muito prósperos, muito bem seguros, resolvidos. E essa minha prima, ela tem uma série de dificuldades. Né? Óbvio que eu não estou culpabilizando os meus tios. Eu estou só querendo dizer que, às vezes, os filhos que vêm pela adoção, eles têm necessidades, têm questões que precisam de uma atenção. Tá? E aí eu acho que é isso. Em termos de rede, sim. E o grupo de apoio. O grupo de apoio, quando passou a ter reunião mensal dos pais, do pós-adoção, meu Deus, aquilo é um oásis. Encontrar pessoas que tinham problemas iguais aos meus, ou até piores. É até feio falar isso assim, né? Mas veja como tranquilizador. A gente está ali, às vezes, vivendo uma situação e a gente, de repente, a gente acha que a gente vive a pior situação do mundo. Mas quando a gente ouve num grupo e outras pessoas que adotaram, que outras pessoas também que tiveram filho na mesma época estão vivendo situações tão iguais ou mais graves ou mais brandas que a sua, você meio que sabe, passa muda a régua. O grau da régua mudou de lugar. Então, aquilo que era um grande problema passou a ser um problema menor. E me ajudou muito. Até hoje, me ajuda muito. Eu nunca mais parei de participar do grupo de apoio. Reni, Paula, tem mais pergunta aí? Ou alguém quer falar alguma coisa? Teve a que você falou, né, de Jefferson, mas aí você contemplou, né, de Jefferson Silva, a questão da família extensa, né, como foi esse convívio. Uma coisa, Charles, que eu queria que tu pudesses, assim, comentar, né, que é muito, muito comum, abre aspas, né, do mundo muito comum, mas vez ou outra a gente ouve quando se refere à adoção solo, né, dessa ideia de como fica a figura da mãe e como fica a figura do pai quando a adoção solo é feita com a mulher. Que é uma coisa que ainda as pessoas falam muito, né? Pensam muito nisso, né? Como fica essa ausência, entende que às vezes as pessoas compreendem que possa ser um grande problema isso. Aí fala um pouquinho, por gentileza. Claro, veja. Vou voltar lá para a apresentação que a Paula fez, né? Sou professor e tal, mas eu sou designer, eu não sou aqui pedagogo, sou psicólogo, eu falo do meu lugar, tá? Então, o meu lugar também é de parente de uma família que tem uma relação assim bem contemporânea. Eu tenho, por exemplo, na minha família próxima, que eu ajudo até, uma tia, que ela é avó, na verdade, ela é minha tia, mas ela é avó de um neto, e ela teve que ocupar o papel de mãe desse neto, porque o filho dela e a mãe do garoto não tiveram condições de cuidar dele. Então, ela é divorciada, hoje até viúva, né? Na verdade, o companheiro dela veio a falecer, o marido dela. E, assim, acho que família é isso, família é algo vivo. Existe um modelo de família de pai e de mãe, que alguém disse que tinha, mas família é quem cuida. Então, assim, eu tenho isso como princípio, e aí eu ajudei meu filho a entender isso. Então, ele, por exemplo, quando chegou, eu me lembro que foi a equipe técnica da Vara que falou para mim que eles escutavam com regularidade. Veja, a gente passou 90 dias, desde que ele veio morar comigo, até ter a sentença de adoção. É o chamado estágio de convivência. Nesse período, toda semana, ou eu levava ele na Vara para poder conversar, e também conversavam comigo, ou eles iam na minha casa, ou eles iam na escola, eles sempre faziam relatórios assim, consubstanciados com várias informações. Então, numa dessas escutas ao meu filho, eles disseram que existia uma expectativa dele da chegada de uma mãe na vida dele. E aí, eles disseram, Charles, existe essa expectativa, eu acho que você vai ter que conversar com ele nesse período agora, porque não dá para poder, assim, né, postergar tanto. E aí, assim, eu tive que ter essa conversa com ele. E foi muito difícil. E aí tem um outro lado também da questão, porque eu em nenhum momento menti para ele, eu em nenhum momento quis enganá-lo, nem nada. Mas, além de ser um pai solteiro, eu também sou um homem gay. Então, se ele fosse ter
uma outra figura parental, ele não teria uma mãe, ele teria um outro pai, ou uma outra pessoa que teria um relacionamento afetivo comigo, que entraria na nossa vida. Então, eu tive que ter essa conversa com ele, foi uma conversa, não vou dizer que foi fácil, mas foi muito boa. Eu tive a sorte, o privilégio de, naquela semana, eu resolvi ter essa conversa com ele. Eu tinha uma festa de aniversário de uns amigos que tinham filhos, e eles são um casal homoafetivo. E aí era a festa dos filhos dele que nos convidaram para ir. E aí eu fui, ele viu, adorou, brincou com os meninos e tal. E ao final da festa eu perguntei, e aí você percebeu que nessa família tem alguma questão? Aí disse assim, gostei muito. Os meninos, eu percebi que os meninos têm 2 pais e tal. Ele, claro, já relatou, né, a diferença. E eu disse, pois é, veja, eu não sei se eu lhe disse, mas eu sabia que eu não tinha dito, né? Mas eu construí uma narrativa, uma argumentação assim, eu não sei se eu lhe disse, mas se em algum momento você tiver uma outra figura, aí eu falei, sim, provavelmente não vai ser uma mãe, vai ser um outro pai. E ele disse, como assim? Aí eu tive que... É aquela coisa que o pessoal diz, eu tive que sair do armário com meu filho. Eu tive que dizer para ele que provavelmente ele teria um outro pai e não uma outra mãe. E aí ele absorveu assim meio que de uma forma... Não foi revoltada, que eu acho que o termo não é esse, mas ele meio que ficou assim, mas que coisa chata, né, de ser gay, não é melhor o seu... Né? Eu quero uma mãe. Aí eu digo assim, meu filho, infelizmente a gente não tem tudo que a gente quer, né? Aí eu volto a falar da situação lá da relação que ele teve com a irmã, que eu ajudei ele a viver um luto. Então, nesse momento, eu tive que ajudar ele a viver um outro luto, que era o luto de uma mãe que ele não ia ter, né? E um dado momento, e aí, Reni, a tua pergunta é muito boa, que um dado momento ele estava na escola, no primeiro ano, assim, aquele ano, né, que é o ano mágico, que todo mundo sabe que primeiro ano escolar, que a escola tem uma importância muito grande na nossa sociedade, né? Então, eu busquei muito uma escola que fosse pequena para poder acompanhar, que não fosse tão diferente da escola pública que ele estudava. Era uma escola particular, mas era uma escola bem pequena. Ele ia ter, assim, por exemplo, ele estava no 5º ano e ele ia ter 10 coleguinhas. Não é toda escola que tem uma sala com 10. A maioria das escolas tem 30, tem não sei quantos. Aí, assim, consegui o achado de uma escola assim pequena e coloquei ele nessa escola. E teve um episódio que eu fui buscar ele ao final da escola e ele estava lá chorando. E achei estranho, né? Parei. Até aquele período da greve dos caminhoneiros, né? Não teve um período assim. Eu até hoje me lembro disso, porque eu estava sem carro, eu ia buscar ele de carro. E eu tinha ido de ônibus buscá-lo. E a gente foi no caminho de ônibus até em casa. Uma parte do caminho ele chorando, porque ele estava chorando. É meu filho que ouve. E ele, sem querer falar, e depois de um tempo ele falou assim, não... É porque os meus colegas disseram que eu não tenho mãe. Aí eu tive que ajudar ele a dizer assim, o que é que você respondeu? Nada. Eu falei, olha, próxima vez que alguém disser isso, você explica que você não veio do ovo, você não foi chocado por um ovo, você tem mãe, né? Você não lembra da sua outra mãe? Aí ele, eu lembro pouco, ela não está aqui comigo, mas eu lembro. Pois é, então você tem mãe. Né? Então, diga para ele que você tem mãe, porque ele não é um momento, eu quero fazer apagamento da história dele. Ele é uma criança, um adolescente agora, né? que veio através da adoção, que teve um pai, que teve uma mãe, que não puderam cuidar dele, que por conta disso ele foi para o acolhimento e foi para a adoção, e que a gente vai continuar a história dele. Ninguém está aqui para apagar a história de ninguém. E aí, para ele, quando ele ouviu isso, que ele era igual a todo mundo, que ele tinha mãe, ele parou de chorar na hora e foi muito mágico que eu vi naquele momento como eu poderia ajudar meu filho a fortalecer essa relação de baixa autoestima que poderia ser provocada pelo fato de ser filho de um pai solo. Então, mãe solo é a mesma coisa. Quantas mulheres vocês não conhecem aqui que são mães solo? Né? Quantas mulheres quantos daqueles vieram um casal lindo, maravilhoso, fez isso, não sei o que, o filho nasceu, às vezes pouco tempo depois, uma briga, um conflito, separou, aí o pai vai, abandona a mulher e abandona o filho. Eu fui fruto de um relacionamento desse. Minha mãe, eu tive um pai, eu tenho um pai, na verdade, né, que não pode ficar comigo porque ele separou da minha mãe, e na época era comum, sei lá pelos anos 80, os homens, muitas vezes, abandonar a família quando se separava da mulher. E aí eu fui educado só pela minha mãe. E assim, minha mãe não era uma mulher menos
potente, e eu não era menos família por conta disso, sabe? Então, assim, eu acho que foi muito importante isso, porque mostra que eu vi o desafio da minha mãe que trabalhava para cuidar, para manter um lar, sendo uma mulher solteira, e assim, o que é que ela poderia fazer de diferente? Eu acho que é um pouco disso aí. Ô, Charles, Andréia, até perguntei, né? Se ela quiser falar pelo microfone, eu mandei uma mensagem aqui, mas não sei se ela visualizou. Vocês podem, viu, gente? Se quiserem perguntar pelo microfone também. Fala aí, Tranquilo. Andréia, para a gente ouvir, se quiser. Eu acabei de responder o grupo de apoio ao comentário. Pois não, Andréia, pode perguntar. É porque eu achei que existe uma ordem, aí no final iria como se fosse um evento, tipo assim, né? Veja só, Charles, assim, eu estou muito feliz, assim, com as suas, assim, as suas disposições, porque, assim, eu serei uma mãe solo, e aí, justamente, dentro do que eu, assim, né, do que eu coloquei como previsão do desejo de ser mãe, né, seria o limite de até 10 anos de idade, uma situação que se aproxima da idade que você adotou. Então, eu me senti muito contemplada. E aí uma coisa que me chamou a atenção, assim, que quando... Porque, assim, eu sou professora, eu tenho outra profissão também, mas eu também sou professora, eu já ensinei os pequenininhos e os maiorzinhos. E aí o que acontece? A gente sabe que o adolescente, assim, ou, né, uma criança já de 10, 11 anos, ele tem muita... Principalmente uma criança que veio de um espaço, né, que estava lá aguardando adoção durante mais de 5 anos. Então, ele está cheio de dores. Ele sabe que ele tem uma família, ele queria estar próximo de uma familiar, que ele tinha proximidade, ele tinha um amor, né? E aquilo tudo foi cortado dele, né? E aí, o que acontece? Será que se você não tivesse tido um tempo maior de convivência com ele, até se colocando assim, olha, assim, né, como, né, que a gente, quando se aproxima de um pré-adolescente, a gente vai e se aproxima como um amigo, né? Eu tenho umas estratégias de me aproximar com adolescente, porque, assim, além de professora, eu também tive outros cargos, né, ligados a acompanhamento, né, de adolescentes e crianças, então a gente tem que ter um jogo de cintura para chegar perto, né? Para a gente ganhar, entre aspas, a confiança dele, né? E aí o que acontece? Então, assim, será que uma convivência maior com você não teria feito com que você não tivesse tantas situações assim de conflito no início, de conflito assim, tipo, de estranhamentos, né? Ele está indo para um lugar novo. Muitas vezes as pessoas se ligam muito na questão do conforto. Olha, você vai para um lugar bom, você vai ter o seu quarto, você vai ter sua televisão, você vai ter isso, você vai ter uma escola privada, e vai ter toda uma estrutura que você, graças a Deus, aquilo, tá? E não é bem assim. Não a situação não é bem essa. A gente está lidando com uma pessoa sofrida, uma pessoa que não tem muitas vezes ela se sente sozinho, porque muitas vezes você está no meio de muita gente, mas você está tão sofrido que você não consegue se conectar com as outras pessoas. E aí o que acontece? Esse sofrimento inicial, esses embates, será que se você tivesse passado mais tempo convivendo, né, com ele, assim, você tem uma conversa como padrinho, né? Mas assim, mais um padrinho, pelo assim, eu nunca fui madrinha assim de adoção, não, mas pelo que eu escuto falar, é mais assim essa questão da retirada da criança para a convivência. Olha, vamos passear ali, vamos passear no shopping, vamos passar um final de semana viajando. Então, aqueles momentos são momentos de festa. Lazer, né? Mas o dia a dia... Natal todo dia, né? Todo final de semana. Pois é, então, às vezes fica assim, né? Mas assim, né? Ele me adorava, e aí agora que ele mora comigo, ele está me odiando. Entender? Porque quando você coloca hora para levantar, olha, tem a escola, olha, tem o dever, não fique assistindo tanto televisão. Então, assim, a gente tem toda uma responsabilidade né, de cuidar daquele ser que está se formando, mas cuidar, você dá carinho, mas você também mostra para ele assim, olha, você tem suas responsabilidades enquanto pessoa. Então, assim, você, principalmente da cidade, você cuida
Aí você tem que se cuidar, escovar os dentes direitinho, você não vai para a cama sujinho, você tem que tomar um banho, pelo menos os 2 banhos por dia. Então, muitas vezes o adolescente, ele resiste àquilo. Muitas vezes, às vezes ele resiste para chamar a tua atenção, porque ele quer carinho, ele quer uma atenção, mas ele, assim, ele não tem aquele jeito de chegar e dizer, olha, me dá um abraço que eu estou triste. Ele não faz isso. Ele faz alguma birra, aí quando você percebe aquilo não é nada, na verdade, ele quer a atenção do adulto. Ele quer a atenção do adulto, e muitas vezes eles não sabem como expressar aquilo. E aí, assim, você não achar que você, assim, teria sido melhor você ter convivido com ele por uns mesezinhos, entendeu? Até, por exemplo, você não contou que era homossexual, se ele tivesse sabido antes, assim, o que é que ele podia esperar quando ele fosse, assim, acolhido na sua família? Ele chegou para sua família, então, assim, para eles conhecerem um pouquinho da gente, para a gente conhecer um pouquinho deles, porque sabe das dores, mas, assim, cada pessoa é um universo, e a gente, assim, né, quanto mais convivência, eu acho que muita coisa superada com um olhar cúmplice. Você, na hora que você olha, quando você conhece, você percebe que ali tem um limite ali, olha, ele não tá bem para a gente assim, né? Fazer muitas exigências hoje. Então, assim, olha, entendeu? Então, a gente conhece a criança na convivência, a gente, né, consegue aquela comunicação, aquela interação. O que é que você acha, Charles? Desculpa. Mas, André, deixa eu ver se eu entendi. A tua fala é muito assim no sentido daquele período que ele estava ali convivendo comigo, antes da adoção, da gente ter um tempinho um pouco maior para poder, como se fosse assim, o contrato ser assinado com mais segurança, com mais tranquilidade, né? Eu brinquei agora do contrato, mas é tipo, assim, para a gente ter menos surpresa, né? Assim, né? Foi isso que eu entendi. Mas veja só, essa experiência mesmo de ter dito da minha sexualidade para ele, tudo foi no período de estágio de convivência. Ou seja, ainda ia ter audiência de adoção, onde tanto eu confirmei o meu desejo de adotá-lo, como ele também poderia dizer que não queria, né? Seja na audiência em si ou durante o acompanhamento. A gente estava semanalmente sendo acompanhada pela equipe técnica da vara. Então, assim, ainda achei, e aí eu respondo a tua pergunta, eu achei muito cuidadoso a minha audiência, porque a juíza de Jaboatão, doutora Cristiana, que na época, quer dizer, ainda a juíza de Jaboatão, ela me fez a pergunta se eu precisava de mais tempo para decidir isso, ou seja, aquele estágio de convivência, ele poderia ser postergado para poder ficar, por exemplo, mais de 90 dias, e eu ter mais dados para poder dizer se eu queria adotá-lo ou não. Isso foi algo que me foi dito, e eu me senti muito seguro quando eu falei para ele sobre isso. Então, quando eu meio que afirmei que eu seria pai, que eu estava interessado, eu até não densifiquei aquilo para o meu filho. Eu disse para ele que a gente ia ter uma audiência, ele sabia o tempo todo que ia ter essa audiência, mas eu meio que não, como é que eu diria? Eu não preparei ele para aquele momento, ele dizer tal coisa, se fosse para perguntar, sabe? Porque eu não sabia quais seriam as perguntas. Ele entrou na audiência sozinho, porque ele já tinha 11 anos, acompanhado pela equipe psicóloga, tanto da casa como da vara que estava acompanhando o nosso estágio. A promotora pública estava lá, e ele teve assim uns 10 minutos antes de eu entrar. Então, ele falou lá coisas que eu não sei exatamente o que é que foi perguntado a ele, sabe? Eu só vi ali depois no documento da sentença que foi perguntado a ele se ele confirmava o desejo de ser adotado por mim. E ele confirmou. Então, depois, na sequência, eu entrei e aí eu respondi para ele, diante dele, a pergunta, né? Primeiro eu fui ouvido sozinho, depois a gente foi ouvido juntos. E aí eu confirmei. Para mim, já era certo. Ele seria meu filho. E qualquer problema que a gente tivesse, eu ia resolver como qualquer pai tem e resolve o problema do seu filho. Então, assim, desde quando eu decidi, quando eu fui perguntado se eu iria adotá-lo ou não, porque iria ser preparado para adoção internacional, naquele momento, quando eu decidi que seria pai dele, nada internamente em mim mudou. Eu tive muitos desafios, coisas novas, né? Eu aprendi a ser pai ali sendo, quando ele chegou para morar comigo. Mas em nenhum momento eu tive dúvida, sabe? Depois, quando a gente teve aquele conflito na viagem que eu falei, né, agora há pouco, né, de rasgar a camisa e tal, eu fiquei aqueles 5 minutos que dá assim, na hora. Poxa, será que eu não deveria ter dito que eu precisava de mais 90 dias?
Mas eu fico pensando, ia mudar alguma coisa? Não ia. Eu ia ajudá-lo do mesmo jeito, sabe? Só ia postergar mais tempo a uma audiência e, enfim, não me arrependo, não. Eu acho que o prazo hoje, que é o prazo da justiça, que é esse prazo mais ou menos, o estágio de convivência de 90 dias, eu acho um tempo razoável, sabe? Para poder você ter dados, até porque muitas divergências ocorrem nesse período em algumas famílias. A gente vê casos de pessoas que tinham uma ideia do que era ser pai e que em 10 dias de convivência de filhos vão lá e devolvem a criança porque é raro de projeto. Eles não queriam ser pais. Eles queriam um boneco. Então, assim, sabe coisas assim absurdas que a gente ouve? Do tipo, por que você foi lá? Ah, porque a criança chorou demais. E o que você espera de uma criança que viveu tantas transformações na vida? Se ela não vai discutir com você, ela no mínimo vai chorar. Porque ela está vivendo um momento de dores e angústias. E eu vejo o choro com muita naturalidade, sabe? Choro é como você chegar e falar aqui que tá, sei lá, eu posso conversar com minha terapeuta durante 1 hora, mas eu poderia estar chorando na minha casa 1 hora e o choro ser tão bom, importante para mim como uma conversa de terapia, sabe? Choro é uma expressão das nossas emoções. A gente tem muita, a gente tem raiva, a gente tem, né, coisas que nos movimentam e não são coisas ruins. Né? Disseram para a gente às vezes, quando criancinha, que chorar não era coisa que a gente deveria fazer. Mas chorar é sinal que a gente está vivo. Né? Quando a gente não chora mais, a gente não está mais vivo ou não mais se importando com as pessoas. E aí não é minha perspectiva de vida. Verdade. Charles, tem uma pergunta de Luísa. Ela pergunta, tem algum grupo de pai e mãe solo? Conhece se tem algum grupo? Olha, eu tenho um grupo de amigos que a gente tem um grupo no Zap de pais homoafetivos. Pais solos. É importante mesmo. Eu gostei dessa pergunta. Sabe por quê? Quando eu adotei em 2017, eu adotei na capital, assim, né? Matheus era de Jaboatão, mas eu moro em Recife. Que a gente sabe que capitais de qualquer lugar é o lugar que mais tem tanto gente como movimento e tal. E só tinha um caso assim recente no grupo de apoio que eu participava de adoção monoparental, de adoção solo. Era de uma mulher, que hoje é super amiga, que tinha adotado 2 adolescentes. E a história da adoção dela era com muita dificuldade. Sabe, do tipo assim, no estágio de convivência, a vivência ser interrompida. Os meninos foram resgatados por abrigo, porque a vara achou que eles poderiam oferecer risco para ela, que era mulher. Os meninos eram adolescentes. Mas há um cuidado, muitas vezes, do judiciário com a gente. Não pense que sendo mulher ou sendo homem, porque a gente é sozinho, eles desassistem, não. Eu me senti muito assistido pelo judiciário, que até hoje eu digo, porque todo o tempo a gente estava sendo cuidado, e essa minha amiga que foi em Recife, ela teve o estágio de convivência interrompido, porque nas discussões que ela teve com os filhos, com os adotantes, né, os filhos que ela estava adotando, era tudo muito intensa, e ela uma vez foi segurada com muita força, e ela ficou meio roxa, assim, o braço, né, pelo adolescente. E na audiência, ou no período de acompanhamento, a justiça, quando reconheceu isso, tirou os meninos da guarda dela. E ela lutou ali afetivamente para ter os filhos de volta, porque já era filho dela, do mesmo jeito que eu via como o meu. E essa era a minha referência. Então, hoje, eu conheço vários. Pelo menos já de Recife, além de mim, eu conheço vários pais e mães que são solos. Mas, assim, o número ainda é muito maior de casais, seja heteroafetivos ou homoafetivos. É muito maior o casal do que adoção solo. Homem é minoria. Eu ainda, depois de mim, no grupo, eu não conheci nenhum. Muitas mulheres adotam solo, mas homens não. Charles, Inailda, eu perguntei, quer perguntar para o microfone? Ela botou a mãozinha assim, envergonhada, dizendo que não, que eu perguntasse. Ela perguntou, você quer ter mais filhos? Eu estou aberta ainda, estou na fila. Aquele meu filho ainda vai chegar. Ainda não chegou. Lembra que eu expliquei para vocês que em 2017 eu me habilitei e o Matheus, ele foi meu padrinho, o meu afilhado. Eu ainda estou inscrito. Então, a qualquer momento vai chegar uma irmã para José Matheus, meu filho.
Só mais um, tá? Porque antes eu estava habilitado para 2, e aí já chegou um por outros caminhos, aí eu não tenho cacife, orçamento. Quem sabe se eu não for mais solteiro daqui a um tempo, eu amplie isso, mas por enquanto é só um, por enquanto. O Pedro, eu quero ter família grande. Pedro Rodrigo, ele colocou aqui em relação ao estágio, né, de convivência que foi questionado, ele colocou, né, que o artigo 46, a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo de 90 dias, né, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Aí ele diz o prazo máximo, continua, né, no parágrafo 2º, o prazo máximo desse artigo pode ser prorrogado por até igual período, ou seja, por mais 90, mediante decisão fundamentada da autoridade. Tá? Deixa eu ver aqui, que tem mensagem que está chegando. Diana, ela pergunta se o grupo é aberto, Charles, eu creio que é o que você se referiu. Eu já de Recife. A APEG é uma associação de grupos de apoio. A APEG, ela tem também como grupo, ela tem um grupo de apoio que chama Adoção Sem Fronteiras, né, GA Sem Fronteiras, que dá assistência às cidades que não têm grupo de apoio presencial, né, no território. No estado de Pernambuco, a gente tem mais ou menos, né, porque andou rolando uma diminuição de comarcas, né, no TJPE recentemente. Então, a gente tinha mais ou menos 150 comarcas, porque nem toda cidade tem fórum. Tem aqueles fóruns que de cidade pequena, uma cidade maiorzinha tem, e as cidades vizinhas vão tudo para esse fórum, para essa comarca. Então, a gente tinha mais ou menos 150 comarcas e só tem 10 grupos de apoio, em 10 cidades. Então, 140 cidades não tem um grupo de apoio. Então, a gente criou um grupo de apoio virtual, que é esse GA Sem Fronteiras, né? É o Grupo de Apoio Sem Fronteiras, que é mantido pela APEG nessas cidades que não tem grupo de apoio, mas onde tem, a gente dá assistência. Então, nas cidades que tem o próprio grupo da cidade da assistência. Então, em Recife é o GA de Recife, Olinda é o GA de Olinda, Paulista tem o GA Paulista, Moreno tem o Recomeçar, Vitória e ao lado tem o GA Vitória, tem Gravatá no Agreste, que é o GA Agra, tem Caruaru, né, que é o GAP, né, que é o Grupo de Apoio, Adoção e Apadrinhamento de Caruaru. Tem Garanhuns, que é o GAFA, que é o Grupo de Apoio Flores da Adoção, né, na Cidade das Flores. E Belo Jardim tem o GEADIP, que é o Grupo de Apoio à Adoção, Grupo de Estudos e Apoio à Adoção do Vale do Ipojuca, que atende toda aquela região ali do Vale do Ipojuca, que é Belo Jardim, São Caetano, ali na cidade circunvizinha. Enfim, o grupo que eu estava me referindo é o GEA de Recife. A PEGA nasceu esse ano, é bem novinha. Maravilha. Tem uma pergunta de Jefferson. Estou perguntando, Jefferson, quer perguntar pelo microfone? Procurar aqui no meio. Porque as pessoas já estão, né, dizendo que está maravilhoso, agradecendo a você, né, pela partilha. Deixa eu ver aqui. O Jefferson perguntou assim, diante ao fato dele, né, seu filho, né, já ter uma irmã biológica, após a adoção, existe expectativa da parte dele quanto a querer esse irmão e ou irmã? Mais uma irmã, sim. Eu venho preparando ele desde que ele veio morar comigo, porque se eu não preparasse, não teria espaço, né? Tanto que agora na pandemia, a gente já está há tanto tempo aguardando, né? Agora na pandemia eu solicitei a suspensão por um período, né? Que teve um período mais lockdown e tal. Falei, não tenho condição de receber um filho no pleno lockdown. Aí foi engraçado que eu pedi a suspensão, que é um direito também nosso, não sei se todo mundo sabe, a gente pode pedir a suspensão da habilitação da adoção. E aí o prazo é de até 6 meses, segundo uma resolução que tem aí, e você depois pode pedir até mais. E aí eu falei assim, no período da pandemia eu não quero ser pai, porque eu não quero ter um filho e ficar guardado com um filho em casa. Porque o que não foi das dificuldades que eu tive, e, assim, não estou querendo discutir ou questionar as famílias que foram constituídas em plena pandemia. Foram muitas. Mas eu não me sinto fortalecido para ser pai nesse momento. Eu estou aqui sobrevivendo a uma pandemia. Estou bem, mas, assim, não bem pleno. Eu quero ser pai, meu projeto adotivo permanece. Mas, assim, eu pedi a suspensão. Aí, no dia que eu pedi, me ligaram dizendo que tinha uma criança, outra,
Aí eu disse, olha, nem me conta a história, por favor, porque senão eu vou gamar, você pai agora, eu não posso. Mas, assim, para vocês verem que, assim... E ele ficou muito animado, eu falei isso para meu filho, e ele ficou todo animado. É menino ou menina? Não sei o que. Eu soube que é um menino, mas não vem agora, não. Aí, tá bom, pai, tudo bem, eu entendo. Então, assim, ele está na expectativa também da chegada desse irmão, dessa irmã. Charles, explica como faz para participar do GA Sem Fronteiras, estão perguntando. A pessoa falou de qual cidade era? Não, Solange, é Solange Lopes. Qual a cidade? Boa noite, Charles. Sou da cidade de Tabira, interiorzinho de Pernambuco. Eu conheço Tabira. Pronto. Nós só temos um fórum e a vara em outra cidade, então é bem complicado aqui essa questão de adoção. Qual é o fórum mais próximo da cidade? Na nossa cidade nós temos um fórum, só que não tem vara. A vara mais próxima fica na cidade de Afogados da Engazeira. Ah, certo. Provavelmente deve ser uma vara regional, né? Nesse caso, você tem que entrar em contato com a vara de Afogados e dizer que tem interesse em participar do GA Sem Fronteiras. Manda um e-mail para eles. Tem na página do TJ, se você botar assim, TJPE, Infância e Juventude, aí você vai ser direcionado para o portal do TJPE e tem lá uma área assim, varas de infância. Aí você clica lá e tem um mapa das varas. Aí vai sair o telefone, e-mail das varas. Aí você manda um e-mail para eles e diz assim, meu nome é Solange Lopes, estou sozinha, ou então eu e meu companheiro queremos participar das reuniões de preparação do Grupo de Apoio à Adoção Sem Fronteiras da PEGA. Aí eles nos encaminham os dados de vocês e vocês passam a ser convidados para as reuniões mensais que a gente faz só para vocês, que são de outras cidades. Muito obrigada. De nada, estamos à disposição. A gente quer que todo lugar tenha, toda cidade tenha um espaço para acolher as famílias por adoção. Porque a adoção, a gente vê assim, veja, tem casos muito difíceis, que enquanto grupo a gente tem ciência, mas a gente não pode fazer nada, porque tem as limitações, né? Do mesmo jeito que a justiça tem as suas, nós também temos as nossas. Então, muitas vezes as pessoas esperam muito, lutam muito para receber seus filhos, às vezes durante anos, um bebê, uma criança menor, e depois que recebem, saem do grupo de apoio. E aí, depois voltam para a gente com a situação assim toda enviesada, querendo que a gente faça a mágica. Então, assim, a gente é humano, né? A gente dá assistência ajudando os adultos a cuidarem melhor dos seus filhos menores, né? Então, assim, dos seus filhos, crianças ou adolescentes. Então, as crianças, óbvio, elas são preparadas também. Alguns grupos de apoio têm trabalhos de preparação ou de assistência às crianças ou aos adolescentes. O Jari Recife faz isso, por exemplo. Mas não dá para a gente fazer mágica. Então, coisas que são ditas, coisas que são feitas dentro de casa, às vezes de uma forma não adequada, elas não voltam mais. Então, às vezes, tem dificuldades que os pais estão passando e, assim, do ponto de vista psíquico, eles, sem assistência, eles podem, muitas vezes, adotar as piores medidas, sabe? E falar algumas coisas que não devem falar para as crianças, porque quando falam para as crianças ou para os adolescentes, startam gatilhos que vão piorar ainda mais o comportamento deles nas casas. Aí, piorando o comportamento, a convivência fica ainda pior. Aí, quando a situação já está assim, sustentável, vem buscar a gente, querendo, às vezes, até apoio do grupo de apoio a pedir ajuda da justiça para devolver uma criança que já convive com você durante anos. Sabe? Tem coisas bárbaras que a gente usa. Então, eu sempre alerto que o papel nosso, enquanto grupo, é deixar aberto esse espaço de reflexão, porque é isso que a gente pode proporcionar, reflexão na decisão de ser pai e de mãe, e de assistência depois que você se torna pai e mãe. Então, qualquer ação de cuidado do filho na relação é você que vai tomar, o grupo não vai obrigar. Então, participa do grupo, continua participando, né? Você, no mínimo, não tem nada a perder. Você vai ter mais informação para decidir com mais propriedade na educação do teu filho ou da tua filha. Então, assim, não tem mágica, tá? Eu vejo, e aí eu vejo por curiosidade própria, né? Tem um bocado de grupo, de Instagram, de livros sobre educação parental.
problemas entre pais e filhos são problemas que existem em todas as famílias. Então, às vezes, as pessoas botaram na cabeça de que a adoção é igual a qualquer outra forma, mas discriminam, acham que todos os problemas da vida são só por conta da adoção. E quantos pais não têm filhos com comportamento desafiante, que discutem autoridade, que fazem birras, e eles não têm para quem devolver? Então, assim, vamos se preparar, vamos usar desses recursos, dessa literatura, desses livros, desses Instagram, desses vídeos. Não tem nada a perder. A gente só tem a ganhar. Eu aproveito a oportunidade, eu acho que o Recomeçar já trouxe aqui outro dia alguns convidados para falar sobre a disciplina positiva, que é uma forma de educação baseada onde você, a figura de autoridade, trabalha a firmeza com gentileza. A gente, para poder educar os nossos filhos, não necessariamente a gente precisa ser bruto, precisa ser estúpido, precisa ser um agressor. A gente tem que ser firme, mas não necessariamente com esse peso, sabe? Então, é um exercício. A disciplina positiva, eu nem falei aqui muito, mas mudou também a forma de me relacionar com meu filho. Porque eu falei aqui, eu sou uma pessoa assim, mais melancólica, mais pacífica. E meu filho é do colérico. Então, ele é daquela que vai para ali. Piscou, ele está numa briga, sabe? Assim, ele é daquele que não houve desaforo, da personalidade dele. E aí eu sofria um pouco para educar ele, porque ele logo ganhava espaço e tal. Então, eu tive que me disciplinar a entender como seria a melhor estratégia para poder chegar nele, de uma forma assim, acolhedora, né? A Andrea falou um exemplo muito legal aí de como lidar com adolescente. De primeiro você, assim, às vezes tenta ser amigo, para depois chegar ali no outro processo. Mas o papel de pai ou de mãe é um papel muito diferente de qualquer outro. A gente não é o tio, a gente não é o cuidador apenas, né? A gente não é o educador apenas, a gente tem um papel de autoridade. E essa autoridade, ela é necessária para o filho. O filho ou a filha, ele precisa ouvir os nãos. Os não são estruturantes. E não necessariamente é não. Às vezes dizer não, às vezes sim, né? Feita a música. Às vezes a gente precisa contrapor. E essa contraposição, ela precisa vir com uma certa leveza, né? Até para poder a gente conseguir educar. Ele se abrir, se permitir ser educado, né? O filho que chega pela adoção, ele geralmente chega com muitas dores que a gente não sabe. A gente chega com muitos gatilhos, com muitas questões assim traumáticas que a gente não sabe. Então, a forma da gente tratar com eles, muitas vezes está ativando traumas, assim, quando a gente é muito ríspido, quando a gente é muito enfático, porque eles viviam em situações, famílias desestruturadas, né? Então, a gente não pode ficar o tempo todo ativando e ter a segurança que a gente não é menos pai por ser um pai mais gentil. A gente não é menos mãe por ser mãe mais gentil, né? Então, esse é o pulo do gato. Tem um equilíbrio que tem que ser azeitado ali, né? Nos instintos parentais, a gente fala muito disso. Tem aqueles pais que são autoritários, tem os pais que são permissivos, que deixam fazer tudo, tem aqueles pais que são super protetores, que não deixam nenhum filho nem subir num escorrego, porque acha que vai ter um tombo, não sei o quê. E quando ele faz isso, ele alija o filho, porque ele trata o filho como se fosse alguém que tivesse impossibilidade, incapaz, e a gente não pode fazer isso com o filho. E a gente tem essa educação mais democrática, que é onde o filho ou a filha é um cidadão, ele é uma pessoa. Ele tem direito de não gostar das coisas. Ele tem direito de não querer fazer as coisas, né? Não quer dizer que a gente vá fazer, mas a gente precisa acolher o sentimento dele, a emoção dele dizer que não quer fazer tal coisa, que ele não gosta de comer tal coisa, que ele não quer fazer a tarefa agora. Ele pode até fazer, mas ele pode fazer, deixa ele fazer depois. A gente não tem os nossos quereres, né? Então, a disciplina positiva também é um recorte, né? Eu acho que talvez até depois a escala aí do Recomeçar vai ter esse tema de novo, que eu acho fundamental, assim, muito rico. Ajuda muito a quem está com os filhos e a quem está começando a se preparar, porque a gente precisa, às vezes, para poder usar a disciplina positiva, a gente precisa desconstruir aquele modelo do automático. Se você está numa situação de conflito, alguém bateu no teu carro, o que é que tu faz automaticamente? Tu provavelmente já vai sair assim, né? Discutindo com a pessoa. Você precisa discutir com a pessoa. Você não sabe se a pessoa passou mal e bateu no teu carro. Você não sabe o motivo. Então, no automático, na educação com filho, muitos pais ou muitas mães fazem coisas bárbaras.
né? E a gente precisa desautomatizar alguma coisa para pensar como fazer da forma mais adequada para aquele filho ou para aquela filha. E quem tem mais de um filho, eu ainda só tenho um, né? Mas eu já sei dessa lição. Quem tem mais de um filho tem que saber que a coisa que funciona para um filho não funciona para o outro, não necessariamente, né? Porque os dedos da mão não são iguais, os filhos também não são, né? A gente, para poder agir de uma forma mais equânime, a gente não precisa trabalhar essa coisa assim do equilíbrio desigual, né? A gente tem que trabalhar em cima da igualdade, do respeito, dos estímulos. É importante dar acesso. E aí, Renê, tem mais umas perguntas? Falei demais, né? Ave Maria. 2 horas de live. Não, que é isso. Não, tem comentários, né? A Maria dizer que... agora chegou uma pergunta. Só para dizer, quando disse que não, aí chegou uma. Sobe, Charlotte. Clécia, quer perguntar alguma coisa? Clécia? Acho que é o microfone. Deixa eu desativar aqui. Deixa eu só ver aqui. Deu uma travada. Enquanto isso, deixa eu só ver aqui a pergunta. Quais são os profissionais que você indica sobre a psicologia positiva? Né? Se foi apenas por livros, foi no exercício da paternagem que você foi colocando em prática? Renê, eu vou pedir só para tu repetir um pouquinho, porque picotou um pouquinho, eu não entendi. Joia. A Maria Kelman, ela perguntou assim, quais são os... Oi, Maria? Eu? Pode perguntar. Ai, maravilha, pode perguntar. A vergonha. Mas aí a gente, quando pensa na maternidade, a gente pensa também que vai ter que ser muito ousada e tirar a vergonha de lado. Quais são os profissionais, ou se foi só por livros, que você teve contato com a psicologia positiva, ou isso já vinha lá antes mesmo de você ser pai? Aí, e se foi por livros, não digo que foi fácil, mas foi assim, fluiu bem no exercício da paternagem, aplicar a técnica da psicologia positiva? Veja, na verdade, antes do meu filho chegar, eu sempre li muito sobre adoção. Algumas coisas assim que são importantes, né? Tem livros que falam muito assim de como serão os nossos filhos, qual é um padrão médio, quais são as dificuldades, como é que, por exemplo, os problemas mais comuns de um adulto que foi adotado. Então, assim, muito disso eu aprendi na literatura. Essa coisa mesmo de que, por exemplo, a maioria dos filhos pela adoção, eles têm um problema de estima, independente se ele foi adotado bebê ou não, porque ele guarda inscrições de que ele foi abandonado. Então, todos nós aqui, que às vezes crescemos e fomos criados dentro do nosso grupo familiar, não estou dizendo que todos, que eu não conheço todo mundo que está aqui, mas muitos de nós. E, às vezes, digamos, termina o namoro, a gente sofre, né? Um casamento, uma coisa assim, mais longa, né? Sofre, parece que foi abandonada, assim, né? Quem viveu a experiência do abandono afetivo ou da adoção em si, né? Das outras, essa separação com a família de origem, em geral, tudo isso é muito ampliado. Então, as dores, as emoções são maiores, mais viscerais. E eles são muito carentes, em geral. E aí, essas carências acabam refletindo em opções não adequadas, não legais. E isso é o que a literatura, em vários livros, sabe, estudos que eu li, traz. Então, já sabia que eu podia me preparar de muita coisa ali da adoção. Aprendi muito sobre antes de mesmo meu filho chegar. Sobre essa questão da perspectiva, né, que é essa coisa da abordagem, eu não sabia o rótulo. Porque, por exemplo, eu tinha lido Carão com Carinho de Schettini, por exemplo. É um livro do Luiz Schettini Filho, que é pernambucano aqui, né? Nosso cofundador do JA de Recife. Ele fala muito dessa perspectiva um pouco mais, assim, que a gente só consegue, até por conta da visão, né? O Schettini, além de psicólogo, ele é teólogo. Então, ele tem uma perspectiva, muitas vezes, que a gente só consegue mudar ou transformar se a gente está imbricado com vinculação. Então, a gente só consegue educar se a gente, né, cola no filho de uma forma que o filho entenda que aquilo é o melhor para ele. Se a gente exerce de uma forma muito enérgica essa figura de autoridade, a gente se descola. E aí o filho não vê a gente como uma extensão dele, ele vê ele como o outro, que pode ser até o inimigo, né? Ele pode nos ver como um inimigo, alguém que está conspirando contra ele.
Então, assim, eu já sabia, já tinha lido um pouco sobre uns que tinham um pouco disso antes. E, por exemplo, com o trabalho da Lídia Weber. A Lídia Weber lá da Federal do Rio Grande do Sul, agora é aposentada, né? Ela é da Federal do Paraná, na verdade. Ela é psicóloga também, ela discute muito essa coisa da educação com carinho, a base e dessa relação mais democrática que eu falei agora há pouco, né? Quando elas falam isso, e os livros que eu li, eles não usam o termo disciplina positiva. A disciplina positiva, ela só ganhou, digamos assim, uma efervescência mais recentemente. E aí foi só quando eu adotei meu filho que eu soube disso, do rótulo. E aí eu fui ler, procurar saber quem faz. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem a Geisa Matoso, que é uma psicopedagoga, que é professora de uma escola infantil. Então, ela fez uma formação lá nos Estados Unidos com a própria equipe lá da Janine Nelson, com o PDA, né? Que é o pessoal que criou essa disciplina positiva, o rótulo. Então, eu fiz um mini curso com ela, por exemplo, com a Geisa e com a... Esqueci, uma outra colega daquela... psicóloga. A Geisa é pedagoga, né, psicopedagoga, e a colega dela era psicóloga. Então, eu gostei muito. Foi um curso de um dia, com muitas experiências, tudo ficou muito claro. Eu li os livros da Janine Nelson, que é, digamos assim, a pessoa que mundialmente, né, começou a difundir aquilo ali com mais propriedade. Tem livro, hoje em dia, livro baralho sobre disciplina positiva. Tem um bocado de outros profissionais aqui no Brasil, Instagram, se você botar, tem um Instagram que é Disciplina Positiva Brasil, que é a tradutora da Janine Nelson no Brasil. Eu esqueci o nome dela agora, eu estou péssimo de nomes. Mas, assim, ela coordena esse Instagram, é muito bom, ela dá dicas, se faz, tem muito curso, oficina gratuita. Às vezes tem coisa que é paga, né? Esse curso que eu fiz aqui em Recife mesmo foi um curso pago. Foi um curso que me fez uma diferença enorme. Foram 2 dias, eu acho que não chegou nem a R$100. Era um curso assim, R$50, sabe? Barato. Eu penso que na educação do meu filho, qualquer valor que eu gaste ali é investimento. Então, por que eu fiz isso? Eu via que eu precisava buscar estratégias para poder... Era como se eu pagasse uma sessão de psicoterapia. Eu tinha que me apropriar de algumas coisas para poder lidar melhor na minha relação com ele. E aí, óbvio, outros livros, né? A Laura Gutman mesmo tem um livro muito bom que fala sobre maternidade. Ele fala ali daquela relação ali mais umbilical, às vezes na relação do cuidado do filho. Tem muitos pais que têm dificuldade de contar da própria vida para os filhos. Assim, é aquela figura de autoridade tão estabelecida que não falam. Tipo, se está vivendo um problema no trabalho, se está com uma dificuldade. Mas os filhos sentem o que a gente sente. Quando a gente tem uma relação afetiva forte, estabelecida com os filhos, eles sentem. Então, no livro da Laura Gutman, eu não vou lembrar o nome, eu acho que o nome é Maternidade. Laura Gutman, é Maternidade, o encontro com a própria sombra. Fantástico livro, porque ele fala um pouco dessa relação assim, de imbricação que a gente tem, às vezes, com os filhos. Eles sentem o que a gente está passando. Então, se você não diz, ele vai, de repente, passar a achar errado. Ele vai saber que você não está bem e, de repente, em vez de saber que aquilo é um problema que você está tendo no seu trabalho, ele vai achar que é um problema que você está tendo com ele. Imagina, né? E são coisas, assim, que me ajudaram muito a ter uma melhor relação com meu filho. E, assim, a gente hoje tem uma tranquilidade, assim, eu vejo ele muito fortalecido, assim, sabe? Na nossa relação em si. Óbvio que a gente ainda tem dificuldades, tem muito a ver com o temperamento dele mesmo, né? Como eu falei aqui. Ele é colérico, então, assim, E também os adolescentes, a maioria deles são temperamentais, né? Independente de ser meu filho ou não. Eles querem, eu acho que o mundo é hoje, eles sabem de tudo, sabem muito mais que a gente. Então, assim, ele já chegou nessa fase, né, de questionar o que eu digo, o que os amigos dele dizem é o melhor. Então, assim, mas a gente consegue ainda dialogar. E eu vejo, assim, que qual foi um dos aprendizados que eu não achei em livro, mas que eu achei importante. Que às vezes a gente precisa escolher as brigas que a gente precisa brigar. Então, às vezes, se eu crio uma discussão todo dia, eu vou banalizar a discussão com meu filho, a minha fala. Eu vou brigar todo dia para ele tomar banho, porque ele não toma banho assim. Então, tenta, sei lá, em vez de brigar para ele tomar banho, tenta, para tomar banho, fazer uma brincadeira que ele vai tomar banho, né? Tenta, e aí você vai brigar com outra coisa. Você vai brigar, sei lá, com escova de dente, sabe?
alternar um pouco, porque senão a gente fica muito, perde o poder, né, a nossa fala. Então, por exemplo, no passado, com essa coisa da disciplina positiva, eu tinha tanto cuidado de ser gentil, que eu quase passei a me policiar tanto e eu passei a não falar mais alto com ele. E aí foi engraçado outro dia que eu rompi, assim, de supetão, discuti com ele por uma bobagem. E eu falei mais alto, mas ele ficou tão perturbado porque eu falei alto, porque eu não falava mais, eu deixei de falar alto com ele nas discussões. E aquilo foi forte para ele. Então, veja, quando ele chegou, ele não fazia diferença. Se eu gritar, se eu me escalo, para ele era indiferente. Ele já ficou de castigo mesmo antes, sabe? Então, hoje eu tenho esse outro adolescente que aceita, por exemplo, eu não estou dizendo que é para todo mundo sair gritando com o filho, tá? Naquele dia de mau humor, também depois pedir desculpa, não estava bem, eu acho que é legal. A gente precisa desconstruir aquele modelo que a gente teve dos nossos pais, né? Eu não me lembro da minha memória, minha mãe foi muito afetuosa comigo, mas até hoje eu não me lembro, em nenhum momento a minha mãe pediu desculpa a mim. Então, a gente, às vezes, como humano, passou da ponta, a gente tem que pedir desculpa para poder ensinar aos nossos filhos que eles também têm que pedir desculpa se eles passarem E a desculpa não só, né? Porque desculpa não resolve, não tira um problema que ocorreu, né? Mas, assim, é importante que ele reconheça o deslize e tente remediar, né? Então, hoje em dia, eu nem sou a favor de desculpa, eu sou a favor de reparação. Tente reparar o mal que você fez. E a desculpa ela vai vir em algum momento. Óbvio que, às vezes, a gente precisa expressar, mas não obrigatoriamente, não compulsoriamente, porque senão eu brigo, dou um tapa, não sei o que, peço desculpa e tá bom, é suficiente. Não é. Quando a gente briga por isso, a gente está ensinando os filhos a serem hipócritas, a serem falsos, mentirosos, porque se eles não pedem desculpa com a verdade deles, não é uma desculpa. E a gente sempre está ensinando aos nossos filhos, sempre. Verdade. Charles, acho que a gente pode ir, né, dando os finalmente, como diz a história, no chat, né, muitos, né, agradecendo, dizendo o quanto foi bom, o Pedro comentando aqui, né, dessa importância que você comentou da questão da participação dos grupos de apoio à adoção, né? Então, todo mundo aqui, ó, muito obrigada, só agradecimentos e elogios aqui no chat, certo? Vou só, antes de passar a palavra para a Paula, dar uma reforçada em relação ao formulário, né, que a gente coloca. Até o momento temos 27 pessoas, fico preocupada, tu sabe, né, Charles? A gente que fica nos bastidores por conta dessas declarações, é necessário que vocês realmente possam preencher o formulário, porque é por meio dele que a gente confirma que a pessoa estava na reunião, e só assim a gente pode passar as declarações posteriormente, que a gente pede um prazo de até 15 dias, embora que muito, muito antes disso a gente envia, mas a gente pede esse prazo para que seja enviado. Tá, joia? Vou passar a palavra para a Paula e depois ela passa para mim. Ficar quietinha. Bem, queremos agradecer a todos, né, que estão conosco dessa maravilhosa reunião. Né? Também agradecer a Charles pela sua disponibilidade de estar aqui conosco na noite, né? E ele passou muito... Essa reunião foi um aprendizado, né? Da história de nós, né? Então, obrigada, gratidão, você aceita o nosso convite, né? Conosco, né? E, assim, eu conheci o Carlos, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Tá sem o áudio, Charles. Na nossa carreata, ele veio com o Charles, né? O Charles. Humilde, né? Um amor de pessoa. Ficou um pouco tímido, mas um amor de pessoa dele, pessoal. Então, Charles, muito obrigado. E também queremos convidar a todos vocês para a nossa próxima reunião, né, mês que vem, no dia 18 de setembro, nesse mesmo horário, às 19 horas, com o tema Meu Filho Quer Conhecer Seus Genitores. E agora? Né? Com a palestrante Tatiane Valério, ela é a coordenadora do GEADIP, né, de Belo Jardim. Então, esperamos todos vocês, pessoal.
Não percam. Vai ser ótimo, maravilhoso, né? Como foi a de hoje também. Quer falar alguma coisa, Charles? Quer falar algo? Eu queria agradecer mais uma vez, né, ao grupo pelo convite. Fico muito feliz de poder trocar aqui, né? É óbvio que continua à disposição. Então, a reunião, eu sempre digo, a reunião não acaba, né? Quando acaba a reunião, então, se vocês precisarem de assistência e tal, então, ó, Charles Leite, @Charles Leite, né? Me encontra no Instagram. Também nas reuniões do GA de Recife, que eu coordeno mais à frente, eu participo da diretoria, da APEGA para quem é do interior. Então, estou à disposição para ajudar, tá? Então, assim, se precisar, tem um contato de rede, pode pedir meu telefone também, se quiser mandar um zap. Fez uma troca, uma dica de livro, alguma coisa específica, tá? Estamos à disposição para ajudar vocês. E, assim, a gente que sonha, a gente luta, a gente milita, é para que toda criança, toda adolescente encontre a sua família, né? E eu sei que muitos que estão aqui também querem ser pais e mães, então é um encontro de sonhos, né? Vamos transformar esse nosso projeto adotivo em realizações, tá? Obrigado, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a paciência aqui, seja pela minha internet no início, aí eu falar demais, porque eu digo assim, pode falar, pode interromper, eu não paro de falar, e às vezes, né? Foi ótima, Charles. Foi ótima. Muito boa. Foi ótima. Charles, gratidão, viu? Gratidão mesmo. Eu digo para todo mundo, tu sabe, né? Que eu tenho que deixar o cheiro, né? O bom é que o cheiro para você, eu quase dei pessoalmente no dia da carreata, né? Mas a gente, né, fez aquele abraço assim à distância, né? Mas o meu cheiro para você, Charles, assim, quem conhece Charles é aquela pessoa que Charles, olha, menino, na hora ele te ajuda, é muito solícito. Então, gratidão, Charles, por isso, né? Por você. Deus abençoe você, a seu filho, sua família. E agradecer a todos, né? O Pedro hoje que nos auxiliou, como sempre, lá no chat, sempre dando as dicas dele. Um cheiro também para Pedro e para todos, né? Que aqui estiveram presentes. A minha amiga Paula, minha amiga parceira, companheira de tudo. E, né? Agradecer, só agradecer. E o link é esse, o povo está perguntando, esse é o link, é esse, desde hoje que eu boto ele, clique nele, eu vou ficar aqui, né, esperando, porventura alguém tiver com dificuldade, mas por hora eu vou concluindo aqui, boa noite, né, para todos, um bom domingo, e aguardo vocês na próxima reunião, tá bom? Cheiro, gratidão.